Olha, hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais conhecidas, mais icônicas de todos os tempos. É tipo o conto definitivo da coragem contra tudo e contra todos, sabe? Aquela narrativa que praticamente inventou a ideia do azarão, do mais fraco que vence. A gente vai analisar a história de Davi e Golias, direto da fonte. E a pergunta central que move essa história toda é, ao mesmo tempo simples e muito profunda. Como é que pode um exército inteiro, paralisado de medo, acabar apostando todas as suas fichas num jovem pastor? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então vamos lá. Para começar, a história se passa num cenário de tensão militar assim, no máximo. Pensa só, dois exércitos gigantescos, prontos para a batalha, mas completamente travados no impasse que deixava todo mundo apavorado. Tenta imaginar a cena. De um lado, numa montanha, está o exército dos israelitas. Do outro lado, em outra montanha, o exército dos filisteus. E bem no meio deles, um vale. Um baita espaço vazio que ninguém tinha coragem de cruzar. A tensão ali, olha, dava para cortar com uma faca. A guerra estava completamente congelada. E o pior é que esse impasse não foi coisa de uma hora, nem de um dia. Foram 40 longos dias com a situação se arrastando. Todo dia, de manhã e de tarde, um único guerreiro aparecia e só a presença dele era o suficiente para manter um exército inteiro refém do próprio medo. E agora, vamos conhecer a fonte desse medo todo. Porque, veja bem, não era o exército inteiro que paralisava Israel. Era um homem só. O grande campeão dos filisteus, um cara cujo nome ecoava por todo o vale. O nome dele era Golias, e a altura dele era coisa de lenda. O texto original descreve ele com 6 côvados e 1 palmo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é algo bem acima de 2,70 metros. Ele era literalmente um gigante no meio do campo de batalha. E claro, a armadura dele era compatível com esse tamanho todo. A gente está falando de um capacete de bronze, proteções de bronze nas pernas, um escudo de bronze. Só a couraça dele, a proteção do peito, pesava 5.000 ciclos de bronze. Isso dá mais ou menos uns 57 quilos. A ponta da lança, de ferro, pesava mais de 6 quilos. O homem era uma verdadeira fortaleza ambulante. E 2 vezes por dia, a voz dele ecoava pelo vale com um desafio super arrogante. Ele não estava chamando para uma batalha campal, não. Ele queria um duelo, 1 contra 1. O campeão deles contra o campeão de Israel. Imagina só, o destino de nações inteiras sendo decidido numa única luta. E o efeito dessas palavras era devastador. O texto é bem claro nisso. O rei Saul e o exército inteiro de Israel, toda vez que ouviam o desafio, ficavam espantados e com muito, muito medo. Ninguém tinha coragem de dar um pio. E é justamente nesse cenário de medo, de paralisia total, que a história dá uma virada. A gente sai da linha de frente para focar num personagem que a princípio não tinha nada que estar ali. Um jovem pastor que aparece na cena quase que por acidente. Esse é o Davi, o filho mais novo de um homem chamado Jessé. Ele não era soldado, não. O trabalho dele era cuidar de ovelhas. E a missão dele naquele dia era bem simples, bem doméstica, levar pão e queijo para os irmãos mais velhos que estavam no acampamento e checar se estava tudo bem com eles. Basicamente um garoto de entregas no meio de uma zona de guerra. Agora, uma coisa muito interessante aqui é a primeira reação que o Davi enfrenta. E não vem do inimigo, não. Vem do próprio irmão dele, o Eliabe. Quando ele ouve o Davi fazendo perguntas sobre a situação, o irmão mais velho já vem com 4 pedras na mão, acusando ele de ser metido, de ter descido lá só para fofocar, para assistir à batalha. Ou seja, ele é recebido com desprezo, com desconfiança, dentro da própria família. Mas o Davi não se abala com isso, não. As palavras do irmão não param ele. Pelo contrário, a convicção dele é tão grande que o leva a fazer algo que nenhum soldado teve coragem de fazer. Ele vai se apresentar ao rei. Lá, diante do rei Saul, que olha para ele e só vê um garoto sem experiência nenhuma, Davi apresenta o seu currículo. Ele diz, olha, eu não tenho experiência em guerra, mas eu tenho experiência em proteger. E aí ele conta como, cuidando das ovelhas, ele já enfrentou e matou um leão e um urso que atacaram o rebanho. A coragem dele, veja só, não nasceu no campo de batalha, mas na solidão do pasto. E ele não era nenhum maluco, não. Davi descreve que ele tinha um método. Primeiro, ele ia atrás do predador. Depois, resgatava a ovelha. E só se a fera se virasse contra ele, aí sim ele partia para o confronto direto e matava o bicho.
Era uma estratégia, né? Testada e aprovada contra inimigos bem poderosos e selvagens. Seja por estar convencido, ou talvez por puro desespero, o rei Saul concorda, e aí ele faz o que qualquer líder militar faria. Tenta equipar o seu campeão com o que ele tinha de melhor. Ele oferece a própria armadura real para o Davi, com capacete de bronze e couraça e tudo. E aqui, gente, a gente tem um ponto de virada crucial. Davi até tenta vestir a armadura, mas ela é pesada, é estranha para ele, ele não está acostumado. E aí ele recusa com uma frase simples, mas muito poderosa. Não consigo nem andar com isso porque eu nunca usei. Ele simplesmente rejeita as ferramentas convencionais de poder porque, ora, não são as ferramentas dele. E o que ele escolhe no lugar? Aquilo que ele conhece, que ele domina. O cajado de pastor dele, a sua bolsa e, o mais importante, a sua funda, que é tipo um estilingue, e 5 pedrinhas lisas que ele mesmo cata no riacho. Ele não vai para a batalha vestido de soldado. Ele vai como o pastor que ele sempre foi. E é com essas armas, vamos dizer humildes, que o Davi desce para o vale. Aquele silêncio de 40 dias está prestes a ser quebrado. Está tudo pronto para o confronto final e o mais improvável de todos. Esse contraste fica muito claro aqui. De um lado, Golias, com espada, lança, escudo, tudo que era o ápice da tecnologia militar daquele tempo. Do outro lado, Davi, com uma funda, uma pedra e algo que não dá para ver. A fé dele, que ele mesmo declara como sendo em nome do Senhor. É o material contra o imaterial, lado a lado. Quando Golias vê aquele garoto de boa aparência se aproximando, ele simplesmente o despreza. A reação dele é de puro deboche. Ele amaldiçoa Davi e solta essa ameaça final, tratando o garoto como se fosse um lanchinho para os urubus. Só que a resposta de Davi muda completamente o jogo. Ele olha para as armas do Golias, sim, mas coloca a fonte de poder dele acima de tudo aquilo. Ele basicamente diz que a luta não é entre um gigante e um menino, mas entre o campeão dos filisteus e o Deus de Israel. Ele eleva o nível da disputa. E aí tudo acontece muito rápido, num piscar de olhos. Enquanto Golias está vindo para cima, Davi corre na direção dele. Ele enfia a mão na bolsa, pega uma pedra, bota na funda e arremessa. A pedra voa e acerta o gigante bem no meio da testa. E aí, o que parecia impossível acontece. Golias, aquela fortaleza ambulante, desaba com o rosto no chão. E foi assim, com uma funda e uma pedra, que Davi venceu. Uma vitória que mudou completamente o rumo daquela guerra. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Ao rejeitar as ferramentas do rei para usar as suas próprias, o que essa história tão antiga nos diz sobre onde está, de verdade, a verdadeira fonte da força?